Capítulo 6. A integração do eu mais jovem. Quando eu era menina, queria tão desesperadamente que a minha mãe me amasse, revela uma dentista de 37 anos. Tenho fome de um simples toque, de qualquer tipo de afeição. Quando olho para trás, fico assustado ao ver como pareço carente para mim mesmo. Acho que é porque não gosto de olhar para trás. Não gosto de ficar sabendo isso de mim, pelo menos como era então. Será que era realmente eu? Recuso-me a acreditar. Prefiro pensar que aquela menina morreu muito tempo atrás e que eu sou outra pessoa. Quando o marido a abandonou, queixou-se do que ela parecia incapaz de dar ou receber amor. Ficou arrasado e perplexo. Afirmava não entender o que ele queria dizer. Não gosto de me lembrar da época em que eu era criança, repete um homem de 46 anos, programador de computador. Estava tão aterrorizado naquela época. Meu pai vinha para casa bêbado, batia em tudo o que estivesse ao seu alcance. Minha mãe nunca nos protegeu. Eu escondia-me, procurava lugares para me esconder. Metade do tempo estava assustado demais para falar. Era revoltante. Aquela criança era revoltante. Não sinto ligação nenhuma com ela. Os filhos desse homem não entendiam porque o pai parecia incapaz de brincar. Só sabiam que, emocionalmente, ele poucas vezes parecia estar presente. Era como se não tivessem pai. A minha mãe era tão sarcástica, diz uma enfermeira de 31 anos. Tinha uma língua ferina. Quando eu era criança, não podia aguentar isso. Chorava muito. Encolho-me só de pensar em mim mesma com 3, 4 ou 5 anos de idade. Porém, todos os pacientes dessa enfermeira queixavam-se das suas maneiras bruscas e de seus comentários às vezes mordazes. Ela sabe que não gostem dela, mas não entende porquê. Quando eu tinha 12 anos, diz um advogado de 51 anos, havia um valentão perto de casa que me aterrorizava. Ele bateu-me algumas vezes e depois disso sentia-me reduzida a nada, só de vê-lo. Não gosto de me lembrar disso, não gosto de falar a respeito. De fato, não gosto de admitir que aquele menino assustado era eu, porque ele não pode lidar melhor com a situação. Prefiro esquecer tudo sobre aquela desgraçadinho. Embora esse advogado seja brilhante, poucos dos seus clientes conseguem gostar dele. Eles o veem como uma pessoa insensível e cruel. Ele é um valentão, observaram vários clientes. Há muitas razões pelas quais as pessoas acham que não podem perdoar a criança que já foram. Como os clientes citados acima negam e rejeitam aquela criança. Traduzida em palavras, a atitude deles se resume no seguinte: não posso perdoar o fato de que tinha tanto medo da minha mãe, de que ansiava tanto pela aprovação do meu pai, de que me sentia tão desamado, de que tinha tanta fome de atenção e afeição, de que estava tão confuso com as coisas, de que de uma certa forma provocava minha mãe sexualmente, de que fiz alguma coisa, mesmo que não tenha a menor ideia do que, para fazer o meu pai me molestar. De que era tão desajeitado na aula de ginástica, de que me sentia tão intimidado por um professor, de que sentia tanta dor, de que não era popular na escola, de que era tímido, de que tinha vergonha, de que não era mais durão, de que tinha medo de desobedecer aos meus pais, de que faria qualquer coisa para que gostassem de mim, de que tinha fome de carinho, de que sentia-me zangado e hostil, de que tinha ciúme do meu irmão mais novo, de que achava que todos entendiam melhor do que eu, de que não sabia o que fazer quando era ridiculizada, de que não correspondia às expectativas das pessoas, de que minhas roupas eram as mais pobres e esfarrapadas entre as dos meus colegas da escola. De fato, a criança que já fomos pode ser vivenciada como uma fonte de dor, raiva, medo, embaraço ou humilhação. Pode ser reprimida, rejeitado, repudiado, esquecido. Rejeitamos aquela criança, assim como outros talvez já fizeram conosco, e nossa crueldade para com ela continua indefinidamente por toda a nossa vida, no teatro da nossa própria psique, em que a criança continua a existir como uma superpersonalidade, o eu criança. Sem saber o que estamos a fazer,
Nós podemos, como adultos, declarar ter encontrado a prova do que termos sido rejeitados sob todos os aspectos em nossos relacionamentos atuais, sem perceber que as raízes da nossa experiência de rejeição são internas, não externas. Nossas vidas inteiras podem ser atos de autorrepúdio ininterrupto, enquanto continuarmos a nos queixar de que os outros não nos amem. Quando aprendemos a perdoar a criança que já fomos pelo que ela não sabia ou não podia fazer, ou não podia enfrentar, ou sentiu ou não sentiu, quando entendemos e aceitamos a criança que estava lutando pela sobrevivência da melhor maneira que podia, o eu adulto deixa de ser um adversário do eu criança. Nenhuma parte está em guerra com a outra. Nossas relações adultas tornem-se mais adequadas. No capítulo 2, introduzi o conceito de eu criança, a representação interna da criança que já fomos, a constelação de atitudes, sentimentos, valores e perspectivas que nos pertencem há muito tempo e que merecem a imortalidade psicológica como componente do nosso eu total. É um sub-eu, uma subpersonalidade, um estado da mente que pode ser mais ou menos dominante em um determinado momento e a partir do qual às vezes atuamos de maneira muito exclusiva, sem necessariamente termos consciência disso. Podemos, de maneira implícita, nos relacionar com o nosso eu criança consciente ou inconscientemente de forma amigável ou hostil, de modo compadecido ou áspero. Como tenho certeza, os exercícios desse capítulo tornarão claro quando nos relacionamos com o eu criança positivamente, ele pode ser assimilado ou integrado no eu total. Quando nos relacionamos de maneira inconsciente e ou negativa, ele é abandonado em uma espécie de esquecimento alienado. Neste caso, quando o eu criança é abandonado à inconsciência, rejeitado ou repudiado, tornamo-nos fragmentados, não nos sentimos inteiros. De um certo modo, sentimos-nos auto-alienados e a autoestima é atingida. Sem reconhecimento ou compreensão, rejeitado ou abandonado, o eu criança pode se tornar um encrenqueiro que obstrui nossa evolução e nosso prazer pela existência. A manifestação externa desse fenómeno é o que às vezes demonstramos um nocivo comportamento infantil ou caímos em padrões de dependência inadequada ou tornamo-nos narcisistas ou vivenciamos o mundo como algo que pertence aos adultos. Por outro lado, uma vez reconhecido, aceito, abraçado e, portanto, integrado, o eu criança pode ser um magnífico recurso que enriquece as nossas vidas com o seu potencial para a espontaneidade, a ludicidade e a imaginação. Antes de travar a amizade e integrar-se com o eu criança, que existe em relação harmoniosa com você, é preciso primeiro fazer contato com essa entidade que está em seu mundo interior. Para apresentar aos clientes ou alunos o seu eu criança, às vezes lhe peço que entrem numa fantasia, que se imaginem caminhando por uma estrada campestre e que, à distância, vejam uma criancinha sentada ao lado de uma árvore. Ao se aproximarem, notem que aquela criancinha é o eu que já foram. Então, digo-lhes que se sentem ao lado da árvore e conversem com a criança. Eles são encorajados a falar em voz alta, a aprofundar a realidade da experiência. O que desejem e precisem dizer um ao outro. É comum haver lágrimas, às vezes há alegria. Contudo, quase sempre há a percepção de que, de alguma forma, a criança ainda existe na psique, como um estado mental e tem uma contribuição a dar para a vida do adulto. E um ser mais rico e pleno emerge da descoberta. Muitas vezes acontece a triste constatação de que o adulto, erroneamente, acredita que tem de se livrar daquela criança para poder crescer. Quando trabalho com um cliente que tem por meta a integração do eu criança, muitas vezes sugiro esses exercícios simples que você pode fazer sozinho. Se tiver um amigo que possa ler em voz alta as instruções que se seguem, tanto melhor, ou então pode usar um gravador e reproduzi-las, ou apenas repeti-las
até decorar antes de prosseguir. Passe alguns minutos olhando para fotografias suas quando criança, assumindo que você as tem, se não, prossiga sem elas. Feche os olhos e respira várias vezes profundamente, relaxando. Mergulhe dentro de si e explore essas questões. Como você se sentia com 5 anos? Como imaginava então sentir o seu corpo? Como era de sentir-se triste? Como era sentir-se excitado? Como era viver na sua casa? Como você se sentava? Sente-se como você imagine que alguém de 5 anos se sente. Preste atenção no que está sentindo. Vivencie a experiência. Se você não fizer nada além desse exercício em particular, todos os dias por 2 ou 3 semanas começará a conquistar não apenas uma consciência maior do seu eu criança, como também um nível de integração mais elevado do que provavelmente vivencia no presente, porque estará dando o primeiro passo no sentido de tornar o eu criança visível e de levá-lo a sério. Porém, o trabalho de conclusão de sentenças é uma ferramenta mais avançada e mais poderosa para despertar a consciência do seu eu criança e para facilitar sua integração. Como já mencionei, use um caderno e escreve cada uma das sentenças incompletas listada a seguir no topo de uma página em branco. Depois escreve de 6 a 10 conclusões para cada uma delas, trabalhando tão rápido e tão sem autocrítico quando puder, inventando quando precisar manter o ritmo. Quando eu tinha 5 anos, resposta. Quando eu tinha 10 anos, resposta. Se eu me lembrasse de como era o mundo quando era muito pequeno, escreve. Se eu me lembrasse de como me sentia fisicamente quando era muito pequeno, escreve. Se eu me lembrasse de como as pessoas pareciam ser quando era muito pequeno, escreve. Quando eu estava com os meus amigos, eu sentia, escreve. Quando me sentia solitário, eu, escreve. Quando me sentia excitado, eu. Se me lembrasse de como era a vida quando era muito pequeno, escreve. Se a criança dentro de mim pudesse falar, ela diria, escreve. Uma das coisas que eu, como criança, tive de fazer para sobreviver foi, escreve. Uma das coisas que eu tive de fazer para tratar o meu eu criança, como minha mãe faria, foi, escreve. Uma das coisas que eu tive de fazer para tratar o meu eu criança, como o meu pai faria, foi, escreve. Quando a criança dentro de mim se sente ignorado por mim, escreve. Quando a criança dentro de mim se sente criticado por mim, responde. Uma das maneiras como essa criança me arranja problemas é, escreve. Suspeito que não estou agindo com o meu eu criança quando, responde. Se essa criança se sentisse aceita por mim, escreve. Às vezes, o difícil quanto a aceitar plenamente a criança interior é, escreve. Se eu fosse mais magnânimo com o meu eu criança, eu seria mais benevolente com a criança interior se eu desse ouvidos às coisas que essa criança precisa me dizer, o que é que era? Se eu aceitasse plenamente essa criança como parte valiosa de mim mesmo, escreve. Estou me tornando consciente, escreve. Quando olho para mim mesmo sobre essa perspectiva, escreve. Fiz certos clientes realizar esse exercício várias vezes, em intervalos de cerca de um mês. Pedi-lhes que não olhassem como concluíram as sentenças nas ocasiões anteriores. A cada vez apresentavam conclusões novas que os levavam mais fundo. Sem nenhum outro tipo de trabalho nessa área, conseguiram compreensões e integração extraordinária que resultaram em autocura e numa autoestima mais elevada. Recomendo que você experimente esse conjunto de conclusões de sentença e descubra o que ele pode fazer por você. Fazendo isso, se tornará mais real para você como esse trabalho pode beneficiar a sua autoconfiança e o seu autorrespeito e o seu senso de integridade. Eis aqui um método de trabalho mais avançado no campo que foi aberto pelos inícios de sentenças já citados. Complete novamente a sentença quando eu tinha 5 anos, seguido de uma das coisas que eu
que o meu eu de 5 anos precisa de mim e nunca conseguiu é, seguido por quando meu eu de 5 anos tenta falar comigo, responda, seguido de se eu tivesse disposto a ouvir o meu eu de 5 anos com aceitação e simpatia, seguido por se eu me recusasse a dar apoio ao meu eu de 5 anos, seguido por quando penso em estender a mão para ajudar o meu eu de 5 anos, completa então esse mesmo conjunto para os seus eus de 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 anos. Você vai realizar um milagre de autocura. Por fim, quando sentir que estabeleceu uma boa percepção do seu eu criança como entidade psicológica, proporcionado pelo trabalho de conclusão de sentenças, eis mais um exercício simples e extraordinariamente poderoso para facilitar a integração. Usando qualquer tipo de imagem mental que funcione para você, sensações visuais, auditivas ou sinestéticas, crie a sensação do que o seu eu criança está diante de você, como pedia Carlos que fizesse no capítulo 2. Então, sem dizer nada, imagine estar segurando essa criança nos braços, abraçando-a e acariciando-a suavemente, para ficar numa relação amorosa com ela. Permite que a criança reaja ou não. Continue firme e gentil, desde que o toque de suas mãos, dos seus braços e do seu peito transmita a aceitação, a simpatia, o respeito. Lembro-me de uma cliente, Carlotte, que de início tinha dificuldade com esse exercício porque, dizia ela, seu eu criança era um amalgama de dor, raiva e desconfiança. Ele fica escapulindo, disse Carlotte. Ele não confia em mim nem em ninguém. Observei que, considerando as experiências da pequena Carlota, sua reação era perfeitamente natural. E continuei. Imagino que vinha a você com uma criancinha e disse: eis aqui alguém de quem eu gostaria que você cuidasse. Ela passou por algumas experiências muito ruins e tem muito pouca confiança nas pessoas. Só para citar um exemplo, seu tio tentou violentá-la e, quando ela quis contar para a mãe, esta ficou zangada com a menina. Portanto, ela sente-se abandonada e traída. Carlotte tinha passado por essas experiências aos seus anos. Seu novo lar e a sua nova vida estão em suas mãos. Você vai ter de ajudá-la a aprender a confiar em si e a perceber que você é diferente dos outros adultos que ela conheceu. Depois, vai poder falar com ela e ouvi-la e deixá-la falar de todas as coisas para as quais precisa de um adulto que a entenda. Mas de início, só a abraça. Deixa sentir segurança através da qualidade do seu ser, das qualidades da sua presença. Você pode fazer isso? Sim, disse a Carlota ansiosa. Até agora tratei-a como todo mundo, fingindo que ela não existe, que não estava presente porque a dor dela me assustava. Acho também que a culpei, quase como minha mãe me culpava. Então fecha os olhos e cria diante de si. Depois toma nos braços e permite-lhe que sinta o amor e a proteção que vem de você. Como é isso para você? Pergunta-me o que você poderia querer dizer a ela. Leve o tempo que precisar e explora isso. Mais tarde, Carlota observou. Todos esses anos tentei ser adulto, negando a criança que fui um dia. Sentia-me tão envergonhado, magoado e zangado. Mas realmente senti-me adulto pela primeira vez quando a tomei nos braços e aceitei como parte de mim. Esta é uma das formas de construir nossa autoestima. Vejamos agora o eu adolescente. Todos já fomos adolescentes um dia e ainda os trazemos dentro de nós como parte de quem somos. Reconheçamos ou não essa entidade mais jovem. Se reconhecermos, aceitarmos e fizermos amizade com o nosso eu adolescente, ele poderá ser uma fonte inestimável de energia, idealismo e ambição e proverá um senso ilimitado das possibilidades da vida. Porém, se repudiado, ignorado, rejeitado ou negado, nosso eu adolescente poderá levar-nos a muitos tipos de comportamento autossabotador. Poderemos nos ver respondendo ao chefe do jeito ou no momento errado,
ou encarando o sexo oposto com o medo e a incerteza de um adolescente, ou agindo com a falta ocasional de julgamento crítico do adolescente, ou transformando qualquer pessoa mais velha em uma figura parental repressiva e autoritária contra a qual sentimos necessidade de nos rebelar. Mas além de tudo isso, se deixarmos nosso eu adolescente alienado do nosso eu total, estaremos permitindo a existência de uma fissura dentro de nós, uma cisão na nossa identidade que afeta muito a autoestima. Outra vez, uma parte de nós estará em guerra com a outra. Podemos observar este tipo de guerra nas seguintes afirmações. Hoje é embaraçoso lembrar como eu era envergonhado e desajeitado com as meninas na minha adolescência, diz um médico de meia idade. Realmente, quem quer pensar nessas coisas? O que tinha aquele pobre sujeitinho que veio a ver comigo? E assim, seu adolescente ficou esperando por alguém que não o visse como um sujeitinho. A única pessoa que poderia salvá-la não queria saber da vergonha que era associar-se a ele. E o adulto luta para não pensar a respeito dos inexplicáveis momentos de vaga e persistente solidão que o atingem em intervalos imprevisíveis, oriundos de uma fonte que ele não consegue localizar. Quando eu estava perto dos 18, ainda queria que minha família cuidasse de mim, disse-me uma esposa e mãe de 41 anos. E enquanto uma outra parte de mim sonhava em ser livre e dono do seu nariz, só que eu não era muito independente. Falta de coragem, acho. Qual é o grande problema de ser independente? Mas eu me rebelava no momento e engatinhava de volta ao ninho no seguinte. Olhando para trás, isto tudo parece tão fraco. Eu não tolero a indecisão. Não consigo relacionar-me com aquela adolescente. Você acha que é por isso que eu fico às vezes tão impaciente com as minhas próprias filhas adolescentes? Também tenho dificuldade em me relacionar com elas. Assim, seu eu adolescente e suas filhas adolescentes fica sem a compreensão, a simpatia e o apoio da pessoa de quem mais necessitam receber tudo isso. E o adulto luta por manter-se ocupado para não ouvir os ecos de uma dor distante e desconcertante que o tempo não consegue curar. Detesto lembrar-me como me sentia solitário nos meus anos de ginásio, disse um mecânico de 48 anos. Eu não me dava bem com as pessoas e, apesar disso, morria de vontade de encontrar alguém com quem conversar. Eu era tão intenso. Horrível. Porque vocês psicólogos gostam de desenterrar o passado. Quando adolescente, eu era muito esquisito. E assim, seu eu adolescente foi condenado a uma solidão imutável. E o adulto fica pensando sobre um vazio mistificante que nada poderá preencher. Mais uma vez podemos observar o padrão de rigidez, sem simpatia nem empatia, dessa vez dirigido aos nossos anos de adolescência. Assim não posso perdoar minha falta de jeito quando era adolescente. Não posso perdoar o meu medo de meninas ou meninos, ou minha sofrida vontade de estar com alguém a conversar, ou a enorme confusão que sinto a respeito de quase tudo, ou minha incompetência nos esportes ou na dança, ou de facto de ser tão desengonçada, ou minha complexão física, ou minha tempestuosidade brulhante, ou minhas confusões sobre sexo, ou minha vacilação entre a rebeldia e a passividade, ou minha timidez nas festas, a minha passividade, os meus acessos de delinquência, ou minha promiscuidade, o meu puritanismo, o meu exibicionismo, a minha mania da grandeza, ou minha timidez, minha ignorância, pretensão ou falta de simplicidade. Assim como podemos rejeitar a criança já fomos, podemos rejeitar o adolescente. Todavia, nosso eu adolescente continua sendo um componente permanente da nossa psique e nossa única escolha está entre ser consciente ou inconsciente a respeito deste sub-eu, entre ser benevolente e empático ou hostil e condenador. O nosso eu adolescente será aceito e abraçado, bem-vindo afinal, ou condenado por toda a vida ao papel de um pária solitário. Vamos ao mesmo exercício que introduzi para entrar em contato com o eu criança, adaptado para
os anos de adolescência. Se possível, comece por despender alguns minutos olhando suas fotografias de adolescente, então feche os olhos e respire fundo várias vezes e relaxe. Entre em si mesmo e explore as perguntas. Como é ser um adolescente? Como você imagina que sentia o seu corpo então? Como era viver em sua casa? Como você se sentava? Sente-se como você imagina que um adolescente se sente. Preste atenção no que está sentindo. Revivencie a experiência. Lentamente, uma nova perspectiva vai se abrir sobre quem e o que você é. Recebe essa perspectiva com aceitação e respeito. Esse é mais um exercício simples que você vai achar benéfico repetir todos os dias por 2 ou 3 semanas, depois de ter terminado o trabalho com o eu criança. Você vai descobrir que na medida em que proporcionar ao seu eu adolescente mais compreensão e respeito, vai se sentir mais inteiro, mais integrado, mais harmonioso interiormente. A seguir, vamos recorrer à conclusão de sentenças com um meio de levar adiante esse trabalho. Escreve cada uma das que as seguem no alto de uma página, separa do seu caderno, depois escreve de 6 a 10 conclusões para cada início. Quando me tornei adolescente, quando eu tinha 14 anos, quando eu tinha 16 anos, quando entrei no ginásio eu senti, com os meus amigos adolescentes eu me senti, com o sexo oposto eu me senti, quando adolescente uma das coisas que eu tive de fazer para sobreviver foi, na adolescência sentia-me zangado quando, na adolescência sentia-me dor quando, na adolescência sentia medo quando, sentia-me solitário quando, sentia-me excitado quando eu tinha 18 anos. Se o adolescente dentro de mim pudesse falar, diria. Uma das maneiras de tratar o meu eu adolescente como minha mãe faria é. Uma das maneiras de tratar o meu eu adolescente como o meu pai faria é. Quando o meu eu adolescente se sente ignorado por mim. Quando o meu eu adolescente se sente criticado por mim. Uma das maneiras como eu adolescente me arranja problemas é. Se o meu eu adolescente sentisse que eu ouço e eu respeito. Se o meu eu adolescente sentisse que eu sou complacente com os seus esforços. Às vezes o difícil de aceitar totalmente o meu adolescente interior é se eu fosse mais magnânimo com o meu eu adolescente, se eu reagisse melhor às necessidades do adolescente. Uma das maneiras como o meu eu adolescente poderia contribuir para a minha vida é. Uma das coisas que aprecio no meu eu adolescente é. Estou começando a suspeitar que, se eu me permitisse entender o que estou escrevendo, etc. Trabalhando com esse processo na terapia, observei que alguns clientes resistem com tenacidade ao trabalho porque, dizem eles, eram adolescentes tão confusos, solitários e atrapalhados que literalmente não queriam nada com aquela entidade. Eles esquecem-se de que aquela entidade agora mora dentro deles e que é assim mesmo que estão repudiando. Alguns dos inícios de sentença já citados foram propostos para resolver essa questão. Por exemplo, ao completar a sentença, quando meu eu adolescente sente-se ignorado por mim, meus clientes produzem conclusões, para minha surpresa, como: ele se comporta mal, ele fica rancoroso, ele me obriga a fazer coisas bobas, ele fica tolo e desafiador, ele faz com que eu me sinta confuso, ele faz com que eu aja como se eu tivesse metade da minha idade, ele me faz imprudente, ele me faz irresponsável e assim por diante. Então, ao completar frases como se eu reagisse melhor às necessidades do adolescente, eles produzem conclusões como: ele se internaria, ele seria menos desconfiado, ele me ajudaria, em vez de lutar contra mim, ele se sentiria parte de mim, ele me permitiria usar meus conhecimentos, ele não me envolveria em coisas dos quais devo me distanciar, ele não seria tão rebelde, ele não seria tão triste e assim por diante. Essas conclusões falam por si. Quando declaramos guerra a nós mesmos, criamos um adversário que não podemos vencer. Quando nós aceitamos e nós respeitamos, criamos um amigo e um aliado. Como fiz em relação ao eu criança, quero oferecer algumas sentenças mais adiantadas
para o eu adolescente. Começa com quando eu tinha 13 anos e continua com uma das coisas que o meu eu de 13 anos precisava de mim e nunca conseguiu é depois quando o meu eu de 13 anos tenta falar comigo e então se eu quisesse ouvir o meu eu de 13 anos com aceitação e simpatia, a seguir se eu me recusar a apoiar o meu eu de 13 anos, faça então o mesmo com todos os seus eus até os 19 anos ou além, se de fato quer ser ambicioso. Você vai se sentir mais inteiro e mais integrado do que jamais se sentiu em toda a sua vida. Então, lembra-se do quarto exercício proposto para integrar o eu criança e adapte-o para o eu adolescente. Use a imaginação para localizar aquele eu diante de você, o que vocês dois imaginam que podem sentir, olhando um para o outro. E se você tivessem de estender os braços num gesto de afeição e confiança, como se sentiriam? E se você abraçasse esse eu, como se abraça um adolescente, não uma criança, comunicando-se não com palavras, mas com mãos, braço e corpo, enviando mensagens de simpatia, apoio e amor, como seria a sua experiência? Faça isso e descubra. Preste atenção em todos os seus sentimentos, persevere, não importa a reação do seu eu adolescente. Curando o adolescente, você cura a si mesmo. Sei que este exercício vai parecer estranho a muitos leitores, sozinho no quarto, criando uma relação para alimentar o adolescente que você já foi. O que isso tem a ver com a forma como se sente hoje? Se fizer o exercício, talvez não uma vez só, mas muitas vezes, vai descobrir a resposta. O exercício exige apenas 2 ou 3 minutos. No entanto, insistindo todos os dias durante 1 ou 2 meses, você vai notar uma diferença no modo de vivenciar consigo mesmo. Vai acabar a guerra que você vem travando inconscientemente há anos. Se você mantiver um diário durante esse período e a cada poucos dias escrever meia dúzia de conclusões para a sentença "Estou começando a sentir", terá uma noção mais clara do seu progresso. O simples compromisso de fazer esse exercício, bem como os outros que o precedem, aumentará a sua autoestima, pois a implicação do que você se considera merecedor desse tipo de esforço. Quando e se você se sentir relutante em fazer o esforço, talvez a pergunta que deve considerar é o que tem a fazer que seja mais importante.